Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Eu vou abrir agora, pessoal, um outro item que é para finalizar essa minha estrutura metálica, ok? Que seria o item de Frame Analysis. Poxa, professor, o que seria esse item de Frame Analysis? Seria para executar cálculo estrutural, ok? Para quem trabalha aí, então com muitas vigas, itens treliçados, estruturas que vão servir de sustentação, você pode utilizar o Frame Analysis dentro do Inventor, ok? Está ativa também na versão 2013, então não vai ter nenhuma diferença dessa minha explicação para a versão 2013. Primeira coisa, com a estrutura já montada, com todos os recortes e perfis selecionados, eu vou ativar o Frame Analysis para começar o meu cálculo, ok? Bom, percebam que quando eu ativo esse meu item de Frame, ele demonstra para mim agora a minha estrutura como nós, como pontos. Cada pontinho desse ele identifica como um nó, ok? Porque fica muito mais fácil de aplicar as cargas e aplicar os pontos de fixação, ok? Eu vou primeiro, dentro aqui da minha aba Frame Analysis, dentro do grupo de Manager, que é o meu primeiro item, eu vou ativar o item Create Simulation, que é para criar simulação, ok? Bom, eu tenho aqui um módulo estático, que seria a Static Analysis, ou Modal Analysis. Em relação ao modal, eu vou ter que colocar algumas tolerâncias em relação aos pontos modais, ou seja, aos meus nós, ok? O máximo número de módulos, tolerância e o número de interação entre eles, ok? Eu vou preferir trabalhar com a parte estática, ok? Que fica um pouco mais rápido o meu processo. Se você preferir o modal, não tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui o nome de cálculo YouTube, para saber que esse vídeo aí está postado no YouTube, ok? É um teste. Vou confirmar com OK. Ele vai carregar as minhas estruturas, a minha biblioteca, e vamos começar o cálculo então. Bom, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é colocar os pontos de fixação. Então, dentro aqui do meu constraint, eu tenho aqui 4 fórmulas, ok? A fixação, que é fixa, ele não vai movimentar para nenhum lado, ou seja, está travado. Isso seria em bases com chumbadores, com peças que estão fixas mesmo, né? Você não tem movimentação. Pinhead seria com pinos, né? Você pode colocar pinos de travamento, ok? Floating seria com deslizamento, ele acaba tendo aí então uma fixação livre, ok? Ou então custom, que você pode customizar essa sua fixação. Bom, eu vou colocar o fixed, agora eu vou selecionar o ponto nas 4 extremidades, nas 4 esferas que ele está representando para mim aqui na minha estrutura. Então, quando eu passar o mouse em cima de uma delas, eu dou um clique, automaticamente ele colocou uma representação de um item fixo. Ele não vai se movimentar para cima ou para baixo em nenhuma direção, ok? E eu vou fazer isso em todos os pontos. Neste, ok? Vou fazer neste e neste aqui também, ok? Então esses 4 pontos estão fixos e eu vou colocar uma carga distribuída nessa minha viga. Bom, loads, que seriam os carregamentos. Eu tenho força ou continuous load. Você vai optar por qual dos dois você vai utilizar. Lembrando, cada estrutura, cada cálculo, cada carregamento tem ali a sua particularidade. Nesse meu teste eu vou colocar somente força. Eu vou aplicar uma força em relação a um ponto, ok? Nesse caso eu vou selecionar o ponto central dessa minha estrutura, ok? Em relação à magnitude, é em relação a newtons. Se eu quero colocar 10 quilos, ali em cima vai ser exatamente 100 newtons. Vamos falar que eu tenho ali, por exemplo, um tubo passando. Vamos falar que tem ali então 40 quilos. Então, nessa minha magnitude seria 400 newtons. Eu vou confirmar, ok? E eu também posso trocar esse meu item de direção. Percebam que ele tem uma seta que está indicando aqui
paralelo à minha estrutura. E não quero isso, eu quero que ele esteja a 90 graus, a normal da face. Dentro aqui da minha aba de loads, dentro da minha árvore de criação, eu tenho aqui força 1, ok? Eu vou dar 2 cliques em força 1 e ele vai trazer uma janela de força com a magnitude, com o ângulo plano e o ângulo que ele está utilizando em relação a esse meu processo. Nesse item de Angle in Plane, pessoal, ele vai rotacionar na direção que eu desejo. Por exemplo, vou pôr 10 graus. Ele está referenciado com meu 00 100 graus. Se eu pôr 60 e assim por diante, 80. Então, para ficar na normal dessa face, tem que ser 180. Se eu quero colocar uma força inclinada, pessoal, eu posso colocar aqui, por exemplo, olha só, 100 graus, ok? E aqui em relação ao plano, eu posso colocar, por exemplo, 100 graus também, ó, ele vai girando. Quanto mais eu aumento esse meu ângulo, ele vai rotacionando. Nesse caso, como eu vou colocar aqui ângulo em relação ao plano de 180, indifere qual que é o ângulo de rotação, porque ele vai rodar no eixo de orientação, então não vai mudar nada para mim, ok? Então você pode utilizar ângulo em relação ao plano, ou seja, rotacionando 0, e dentro do plano você pode utilizar 180, ok? Vou confirmar com um ok, mas ainda existe uma outra seta. O que seria essa seta? Seria a gravidade. Dentro de carregamento tem uma maçãzinha dourada, ok? Eu vou dar 2 cliques dentro da gravidade e olha só, a gravidade está referenciada ao meu plano Y, ou seja, ao meu eixo Y. E eu posso trocar a direção para o meu eixo Z, que é exatamente a força de gravidade. Poxa, professor, tem diferença utilizar a gravidade? Sim, em toda estrutura metálica que você executa tem a força da gravidade, não é uma força que nós não conseguimos anular aqui na Terra, ok? Então a magnitude seria 9.810 milímetros por segundo ao quadrado, ok? Só mudou aqui a sua unidade, ok? Vocês estão utilizando aí sempre em faculdade, em cursos 9.8, aqui ele colocou em milímetros por segundo ao quadrado, então seria 9.810. Confirmo com ok, então a minha gravidade está na direção correta. Posso aplicar outras forças? Pode, você pode aplicar uma força, por exemplo, no meio de uma das vigas. Você seleciona a viga, ele vai pedir o offset de comprimento, você pode escrever aqui 120 milímetros em relação à viga, ok? E quando você dá 2 cliques em cima dela, ele vai trazer o meu campo de magnitude. Novamente, eu vou colocar aqui a estrutura com 20 quilos, ok? Lá eu utilizei 40, aqui eu vou utilizar 20, e eu vou colocar então 200 newtons. Percebam que a relação de ângulo ao plano e dentro do plano manteve-se com 0 e 180, devido à minha última configuração, ok? Eu ainda posso pôr momentos, ok? Momento normal, momento axial ou momento fletor, ok? Aí no caso você vai ter que aplicar item a item. Para esse nosso cálculo eu vou utilizar simplesmente forças, ok? Carregamento contínuo seria distribuído em uma face, ou seja, carregada numa estrutura. Se você deixar o mouse aqui vai aparecer um videozinho explicando como que seria essa carga. Então ele seleciona a sua estrutura, direciona o seu ângulo, ok? E coloca a sua magnitude. Ele vai colocar essa carga em cima dessa estrutura completa, ok? Como um carregamento. Bom, feitas as minhas configurações, o que eu faço? Eu posso clicar dentro de Solve, que é o meu Simulate, que ele vai executar esse meu cálculo, ok? Dei um clique em cima do ícone, ele vai carregar todos os cálculos para mim, ele vai criar os gráficos e olha só, ele já trouxe para mim todos os meus componentes calculados. Pessoal, a nova aba aqui que apareceu para a gente seria essa aba de Result, que seria os resultados que nós temos. Por exemplo, eu cliquei no mais, ele trouxe em relação às forças no plano X, ok? Se eu clicar 2 vezes, ele muda o meu carregamento aqui na estrutura. No plano Y não teve nenhuma carga e no plano Z também não. Então foi somente no plano X que houve carregamento. Os momentos em relação ao momento X, momento Y e momento Z. E você vai fazer uma análise no seu gráfico aqui de cores, ok? Tem as suas normais. Você tem um carregamento estresse por torção, ok? Diagramas, não tem nenhum diagrama habilitado.
e esse último Progress também não está ativado. Então, dentro dessa minha aba Bin Detail, que seria detalhamento, eu posso carregar os gráficos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Select Viga, ou seja, selecione um componente. Eu vou colocar nessa aqui do meio, ok? Que teve ali um carregamento grande, ok? Então, cliquei na minha viga, coloco os meus cálculos em relação ao plano X, ao plano Y, ao plano Z não houve nada, e ao plano X ele trouxe um momento cortante, ou seja, força para mim em relação a esse meu plano, os momentos em relação a X, Y, Z em gráficos, ok? As forças, as normais de estresse em relação MX máximo, MY máximo e assim por diante, ok? Também tenho item torsional, que seria em relação à torção, e assim por diante. Se eu selecionar outra viga, outro componente, ele troca os meus gráficos, ok? Tanto com os resultados. E aqui eu tenho as minhas reações. Fx, Fy, Fz. Eu não vou dar uma aula de engenharia para vocês, porque isso aí eu só estou aplicando o software dentro das estruturas, ok? Outra coisa, pessoal, eu posso ativar a minha Animate, que seria a animação. Porque olha só, eu posso colocar aqui na minha vista lateral, ele está com uma representação já com a carga máxima. Se eu soltar o play aqui, pessoal, ele vai animar essa minha distorção, ou seja, essa minha carga. E se eu rotacionar, eu consigo enxergar de qualquer ângulo. Ah, professor, eu quero exportar essa minha gravação, eu quero mandar isso para um cliente. Você pode clicar aqui nesse seu REC, esse botãozinho vermelho, e ele vai gerar um arquivo no formato AVI dentro do seu computador, ok? E lá você vai poder baixar por e-mail, assim por diante, a pessoa vai ver o vídeo do carregamento que você está executando. Para fechar, é só fechar a janela, ok? Outro item legal, pessoal, seria o diagrama, que olha só, eu quero filtrar as informações aqui do meu inventor, do meu processo aqui de carga. Eu quero que apareça na minha imagem aqui da tela somente as forças de X. E ele coloca todas as forças de carregamento, tanto no positivo quanto no negativo, ok? Eu quero também as normais máximas, e assim por diante, ok? Você pode também colocar os valores que você deseja, ok? Momento, eu acho que o momento no X não teve no Y e no Z. E aí você vai colocando, ele cria aqui um diagrama em relação à sua estrutura. Percebam que ele gerou para mim aqui um diagrama de vigas, ok? E assim por diante. Esse é um recurso muito legal que você pode trabalhar. Você pode selecionar todos, que fica uma bagunça imensa, você não consegue ter controle das informações, mas quem conseguir enxergar assim, tudo bem. Eu prefiro escolher o que eu desejo, ok? Aplicando somente aquilo que me interessa, ok? Outra maneira seria selecionando uma viga, eu posso clicar na viga e ele vai me dar somente o Fx daquela viga. Posso confirmar com OK, ele continua visível. Bom, pessoal, eu acho que essa videoaula está chegando ao fim. Quero só ressaltar para vocês, eu não quero explicar cálculos de engenharia, eu quero somente explicar o que o software pode te proporcionar, ok? Eu sei que isso aí ainda é pouco, ok? Uma coisa legal, pessoal, antes de a gente finalizar, seria esse report, que seria o que eu posso publicar isso no arquivo. Se eu clicar em report, ele vai gerar um arquivo para mim, ok? Dentro da minha área de trabalho, eu vou pôr como peça de estrutura, ok? Vou colocar um logotipo ou qualquer item, draw o nome. Ele vai salvar esse meu projeto e quando eu dou um clique no OK, e ele gerou um arquivo para mim aqui. Se eu abrir o arquivo lá no meu desktop, pessoal, ele vai trazer para mim todos os cálculos, todos os resultados, todos os componentes, as imagens desse meu cálculo, ok? Como se fosse um relatório. Isso ele gera automaticamente, sem você se preocupar, ok? Então você pode, além de fazer o cálculo, exportar isso para o seu desktop, ok? Ou para uma pasta que você deseja com todos os resultados. Você pode mandar isso para um cliente, o cliente vai analisar esse seu processo e você ainda vai poder discutir com ele o que pode ser melhorado ou ainda pode ser substituído. Bom, galera, lembrando, gostou do vídeo? Dá um joinha,
Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem está precisando de material, porque isso é muito importante para vocês, né? Vocês utilizam e repassem isso aí para a galera, ok? Muito obrigado, um forte abraço, por hoje é só, fui!